exercem a sua função, que exercem o seu chamado, que são agentes de Deus, de multiplicação dos valores do reino de Deus, nos contextos estão inseridos. Se eu e você começar a praticar, isso aqui vai multiplicar. Isso aqui vai crescer, isso aqui vai desenvolver, sua família vai estar aqui, seus amigos vão estar aqui, seus colegas de trabalho vão estar aqui, seus amigos que não conhecem Jesus vão estar aqui, a responsabilidade é minha e sua. Quando colocamos nele a nossa fé, quando passamos a atuar nele, ele multiplica, ele desenvolve, ele que dá o crescimento. Não que a gente quer ter números, não é números que a gente quer ter. Essa matemática de Deus não está avaliando por os números, os resultados, mas Ele está avaliando o nosso coração, a nossa intenção, a manifestação, é gerar transformação e salvação para a manifestação do reino dEle. Eu queria que você ficasse de pé. Você que entendeu essa matemática do reino de Deus aí, que não é uma matemática finita, é infinita. Que não é um amor de Deus infinito, que tem um prazo, que só chega em um lugar, que só vai até um ambiente. Não, é uma matemática infinita. É uma matemática diária, que eu tenho que ter uma entrega, que eu tenho que ter uma disposição, que eu tenho que ter uma predisposição diária. Quando eu e você entregamos nossa vida a Cristo, nossa vida não é mais nossa, é dele. E a gente passa a atuar de acordo com o propósito e a agenda dele. Passamos a atuar, passamos a ser direcionados pela agenda dele. Queria que você abaixasse a sua cabeça. Você que quer, você que entendeu, você que está se sentindo desafiado nesse tempo de ter uma entrega total, você sabe que essa matemática aí de diminuir foi para você essa noite. Você sabe que talvez no seu coração os sonhos que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem te chamado para ser nesse tempo, e aí você está cheio de incredulidade, cheio de falta de fé, e isso tem que sair da sua vida, tem que ser subtraído da sua vida. Talvez o seu tempo está escasso, mas talvez você não está orientando certo e somando certo seu tempo nele. Talvez o momento da minha vida, para a vida da minha esposa, pessoalmente, de ver uma geração de gente disposta, ver uma geração de líderes, ver uma geração e ver uma igreja querendo e vivendo e sendo um farol para a cidade, ver na vida do nosso pastor Eugênio um exemplo de ensino, um exemplo de homem de Deus, alguém que é nosso amigo, alguém próximo da gente, que faz a gente avançar nessa caminhada do reino de Deus. Ver uma igreja cheia de pessoas com propósitos, sonhos, ver uma igreja, ver um ambiente que tem uma carreta de propósitos, de ideias, de convicções na fé em Jesus Cristo. Não ser só mero frequentador, mas ver o desejo de ser participante de cada um nessa obra que Deus está fazendo no nosso tempo. Então, dando continuidade, tudo isso que a gente tem experimentado esse tempo, falado, aprendido, discutido, quero deixar para você um convite especial, escola dominical, aqui a gente está tendo um tempo, hoje a gente trabalhou um panorama sobre ser igreja, foi um tempo muito precioso, onde as pessoas participaram, falaram, e aí a gente vai formando esse corpo, aperfeiçoando esses santos dessa igreja, para desenvolver o serviço de Deus nessa cidade, amém? Então você fala amém aí, vem na escola bíblica dominical, viu? Acorda aí, vem aqui, venha estar com a gente. E aí pensando, a gente tem estudado um pouco também nos grupos, né, que tem na casa de Eugênio, nesse grupo da segunda-feira que eu participo, um pouco sobre essa igreja, uma igreja com propósito. A minha fala aqui há 3 semanas atrás foi ser uma igreja local relevante, e isso tem batido muito no meu coração. E hoje, assim, aquilo que Deus colocou durante a tarde, durante esses dias, foi ser sobre agentes de multiplicação do reino de Deus. Repita comigo. Agentes de multiplicação do reino de Deus. Não assim, Fernando, um tema grande, mas é algo muito simples. Agentes de multiplicação. Ao longo da Bíblia eu vejo um evangelho, eu vejo Jesus, eu vejo Deus se manifestando e gerando soluções e gerando a chave certa para a caminhada da humanidade, né? Ele cria a gente e Ele cria a gente com um propósito, Ele cria a gente, hoje pela manhã até compartilhei que Ele domina o nosso sistema operacional, aquilo que nos gera, aquilo que nos faz avançar.
E aí, dentro desse contexto de agente de multiplicação, tem uma passagem que eu gosto muito, que é a multiplicação dos peixes e dos pães. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 14, do versículo 14 ao 21. Mateus 14, versículo 14 ao 21. Aí vem um convite. A minha percepção desse texto e a minha reflexão está em cima desse convite, para que cada um de nós que estamos inseridos hoje, nesse tempo, nessa cultura, possamos ser um agente de multiplicação no ambiente onde a gente está inserido. A gente está inserido na cidade de Montes Claros, nós somos membros da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, a gente está no contexto em diversas áreas, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente universitário, dentro das nossas profissões, dentro das nossas vocações, dentro das nossas famílias. Deus nos chama a cada um de nós sermos esse agente de multiplicação no contexto que a gente está inserido, que multiplica o reino dele, os valores do Evangelho no lugar que a gente está inserido. E hoje pela manhã também trabalhamos sobre a cultura desse reino de Deus e trabalhamos sobre os valores desse reino de Deus. Então, multiplicar esses valores, esse amor, esse conceito, essa paz, essa dignidade da pessoa humana no ambiente que a gente está inserido, esse é um convite que ele nos faz. Então vamos ler esse texto, Mateus 14, versículo 14 a 21, fala assim, eu vou lendo o texto, eu vou fazendo pequenas paradas e a gente vai pensando em algumas coisas também, tá bom? Então vamos lá. E Jesus saindo viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Só uma pausa que a gente aprende com Jesus, esse sentimento, essa íntima compaixão. Quando ele está diante de um quadro, e só para dar um panorama desse dia, desse ambiente, ele está saindo de um lugar onde ele recebe uma notícia, Eugênio, triste. Ele recebe a notícia da morte de João Batista. Se você ler um pouquinho antes, aí você vai ver. E aí ele se retira, ele pega o barquinho, navega lá e vai para um lugar distante, por causa que ele está nesse ambiente de tristeza, de perder alguém que era importante naquele contexto, importante para ele. Mas aí ele depara com um povo que está seguindo ele, uma grande multidão. E aí o texto fala que ele tem uma íntima compaixão, né? Ele sente a dor do outro, ele sente compaixão, ele sente o amor. Se somos seguidores desse Jesus, esse sentimento tem que ser carregado em nossas vidas. Independente do quadro que eu e você esteja vivendo, da dificuldade que eu e você esteja passando, a gente tem que ter esse sentimento como Cristo tem, compaixão. A compaixão, a palavra fala de sair das entranhas, sair lá de dentro. Nós crentes, quando a gente começa a perder esse sentimento de compaixão, tem algo errado em nós. Quando estamos firmados nele, isso é um sentimento forte. A gente olha aquele quadro, independente das circunstâncias, a gente tem misericórdia e compaixão daquelas pessoas. E aí o texto fala que ele, o que ele fez? O que ele fez? Curou, compadeceu, encheu de compaixão e curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximou-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comidas para si. Mas Jesus respondeu, isso não é necessário. Vocês é quem deve dar de comer a essa multidão. Então nesse cenário aí, tem uma multidão, Jesus estava vindo de um quadro de tristeza, de perca, e aí ele está nesse quadro, e aí existe uma multidão que estava andando atrás dele, querendo ver os milagres dele, querendo ser curado, uma multidão de pessoas sedentas por algo. Jesus cura essas pessoas, e aí diante desse quadro os discípulos falam o que para Jesus? Para ele? Oi? Dispersar, mandar esse povo embora. Então os discípulos tiveram uma percepção do ambiente, ó Jesus, a hora já é tarde, já vem aí a noite, despede esse povo, nós não temos o que dar para comer para esse povo, manda esse povo embora para suas casas. E aí o que Jesus fala? Isso não é necessário. Vocês é quem devem dar de comer a este povo. Um princípio de um agente de multiplicação é essa percepção do ambiente. Então os discípulos, eles têm uma percepção daquele ambiente, da hora, do tempo e o quão faminto aquelas pessoas estavam. E aí eles falam para Jesus, né, dispensar o povo. E aí Jesus fala, não é necessário, vocês vão dar de comer esse povo. A gente vive em uma sociedade que a gente até compartilhado de terceirizar tudo.
A gente vive um tempo que a gente terceiriza isso. A gente até tem percepções de algo, mas nunca é com a gente, nunca é com a minha vida, nunca é com o meu bolso, nunca é comigo, eu sempre passo para o outro. Quer ver uma característica, um bom exemplo? Um tempo atrás, a gente tinha uma movimentação, um projeto, e aí a gente tinha diversas ações pela cidade, aquilo que Deus colocava no nosso coração, a gente atuava, né, em diversos segmentos, sistema prisional, dentro de comunidades carentes. E aí um dia um jovem que caminhava com a gente, servo de Jesus, membro de igreja local, ativo, e aí um dia ele estava passando por um lugar, ele estava passando pelo aterro da cidade, aterro sanitário, com um tanto de morador lá, e ele ficou assustado com aqueles moradores. E aí na beira do lixo, 22 famílias morando ali, e ele passou fazendo a sua trilha, andando de bike, né? Aquela região é boa para andar de bike. E aí ele olhou e falou assim: nossa, esse povo está morando aqui na miséria, esse povo está morando nesse lixo aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? E aí ele chegou lá, desolado lá no projeto, falou: Paulo César, trouxe aqui para você um lugar, um ambiente aqui que precisa de Jesus, precisa do amor de Jesus, e eu queria que você fizesse alguma coisa para aquele povo. Eu queria que você fosse lá, conhecesse, desenvolvesse algum tipo de trabalho lá. E aí na hora veio uma percepção no meu coração. Eu falei: cara, foi Jesus que fez você enxergar esse quadro, foi Jesus que mostrou esse povo, foi Jesus que fez você ter compaixão e misericórdia. A parada é com você, vai lá e faça. A parada é com você, vai lá e faça. E aí ele ficou desolado comigo, gente. Ele ficou: esse cara está mandando eu ir lá, esse cara está falando aí que faz. Eu falei: não, Deus está te chamando para fazer aquilo. E aí ele começou um projeto, um estudo bíblico com os moradores, uma escola bíblica com as crianças, e começou ao longo de 3, 4 anos, já vai para 4 anos que eles têm um trabalho ali, e as coisas têm mudado naquela comunidade, as pessoas têm voltado a ter uma vida digna, conhecer um evangelho que liberta, que tira o homem dos cativos, da prisão, das mazelas, e aí começa a gerar transformação. Mas é isso que a gente tem que começar a enxergar. Jesus olha para os discípulos e fala: não, cara, vocês vão dar de comer para eles, para de terceirizar. Talvez hoje Deus está te mostrando, te dando percepção, querido, e não é o pastor ou o líder de casais que vai lá dentro da sua casa resolver um problema que tem hoje. Deus está te mostrando um ambiente, um quadro para você começar a se posicionar e começar a ser esse agente multiplicador do reino de Deus. Porque onde você entra, o ambiente que você se enquadra, você manifesta a graça, o amor, a misericórdia, os valores desse Jesus, isso gera transformação. Jesus nos chama para ser agentes dessa multiplicação. Ele nos chama para ser coparticipantes daquilo que Ele faz e daquilo que Ele está fazendo. Mas você terceiriza, você acha que o problema é do outro, você acha que é o outro que tem que fazer. Nesse quadro aqui, os discípulos queriam que Jesus assumisse a bronca. Vai lá, Jesus, faz. E Jesus falou: vocês vão dar de comer. 16 aí, mas respondeu Jesus: isso não é necessário. Vocês é quem devem dar de comer a esta multidão. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2? 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Essa palavra, os abençoou, é muito interessante. Jesus pega aquilo que aquele povo tinha, que era quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. O ato dele é abençoar, né? É uma palavra muito forte. Ele ajoelha ali diante daquele povo, essa palavra no hebraico, né, Débora? Ele ajoelha ali naquele contexto, ele dá graça por aquilo que ele tem, e ali há a multiplicação. A palavra abençoar está de dar graça. Aquilo que a gente tem na nossa mão, se a gente aprender como agente de multiplicação, dar graça e ser agradecido, o Senhor multiplica, o Senhor prospera, o Senhor desenvolve, o Senhor supre. E aí esse é o contexto. E aí, o que ele faz? Manda assentar, agradece, pega os pães e os peixes, parte os pães, dá aos discípulos e os discípulos dá à multidão. E o 20 fala assim: e cada um comeu até ficar satisfeito. Parada do reino de Deus: 5 pães e 2 peixes. A multiplicação gera a satisfação, gera a abundância, gera a provisão, gera o sustento. Quando os restos foram colhidos, havia 12 cestos
de pedaços que sobraram. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos botar 10.000 pessoas. A multiplicação dos pães e dos peixes que alimentou mais de 10.000 pessoas nesse contexto. E aí eu queria continuar essa conversa com vocês, esse tempo de reflexão. Porque Deus está nos chamando para esse tempo, para sermos esses agentes de multiplicação no contexto que a gente está inserido. E essa multiplicação no contexto dessa história é a provisão, é a multiplicação que supre uma necessidade, é a provisão, é a abundância. E no reino de Deus a gente experimenta aquilo que Ele nos dá, quando a gente é participante daquilo, aquilo nos supre, e supre todas as nossas expectativas e as nossas necessidades. E aí, a multiplicação de Deus com esse significado de provisão, do impossível acontecer. Você acha que, ao nível disso, 10.000 pessoas, se tivesse que 10.000 pessoas, a gente falar, vamos alimentar 10.000 pessoas, qual era o nosso comportamento diante disso? Qual que seria a nossa fé diante disso? O mínimo a gente ia falar, bicho, essa tarefa é muito difícil. Mas quando a gente passa a ser um agente de multiplicação do reino de Deus, não há essa palavra difícil. A gente passa a colocar, integrar tudo na mão dele e ele passa a atuar. E aí, nessa fala, eu queria fazer uma pergunta. Quem gosta de matemática aí? Levanta a mão. Pode ser sincero, você está na igreja, né? Na igreja tem que ser sincero. Quem gosta de matemática, levanta a mão e fala assim, eu gosto. Isso. Estou achando que é melhor falar, quem não gosta de matemática? Quem tirava nota ruim na escola, fazia prova só para passar. Gostava, Fernando, de matemática? Eu gosto de matemática, né? Por isso que eu fiz um pouco de economia. Na matemática a gente tem os fatores lá, né? E aí vem comigo aqui, são 4. Nós temos subtração, que mais? Adição, soma, multiplicação e divisão. E aí Deus tem uma matemática muito louca. E nesse texto aqui eu acabo pensando, para esse processo de multiplicação nós temos que aprender a matemática de Deus. Então fala para o seu amigo do lado, hoje você vai aprender matemática. Talvez não aquela matemática chata, mas uma matemática legal, a matemática do reino de Deus. Se a gente quer ser multiplicadores do reino de Deus, a gente tem que aprender essa matemática do reino de Deus. Essa matemática que a gente pega esses fatores aí que a gente estuda na escola e aplica nisso aqui. Se eu quero, primeiro fator, se eu quero aprender a ser um agente multiplicador do reino de Deus, onde eu estou inserido, eu tenho que aprender a diminuir, subtrair. Fala aí, diminuir, subtrair. Para poder ver essa multiplicação, ver esse milagre, essa provisão, essa manifestação do reino de Deus, eu tenho que aprender a diminuir. E aí, o versículo 15 fala assim, e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximou dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Diante desse cenário, os discípulos e a gente na nossa caminhada, tem que aprender a diminuir nossa incredulidade. Os discípulos falam, Senhor, manda esse povo embora que não tem jeito não. Nós estamos falando de uns caras que acompanhavam Jesus, que via a manifestação de Jesus, os milagres de Jesus, eles viam os prodígios de Jesus, via como Deus operava e como Jesus cuidava das pessoas. Eles viam pessoas sendo curadas, eles vêm de um quadro de enfermidades sendo curadas, de pessoas que não conseguiam andar, estavam andando, de cegos estavam enxergando, de gente sendo liberta. Na nossa caminhada, para que a gente possa ser um multiplicador, nós temos que diminuir nossa incredulidade. E aí, a gente tem que aprender a olhar e parar de olhar, às vezes, aquilo que está à nossa volta, que nos faz desenvolver uma característica e aumentar a nossa incredulidade. A gente acha que as coisas não podem acontecer, que Deus não pode operar. A gente olha diante no âmbito da nossa família, da nossa casa, no âmbito que às vezes a gente tem um marido que não serve o Senhor, às vezes a gente tem um filho que não serve o Senhor, e isso ali vai gerando em nós, você começa a ver as circunstâncias, os anos vão passando, e sua incredulidade só vai aumentando, sua falta de fé só vai aumentando. Na verdade, você tem que diminuir ela e crer no Deus que você serve. O Deus que fala para você que sem Ele nada você pode fazer, mas com Ele você pode fazer, com Ele você pode multiplicar, com Ele você pode gerar transformação, com Ele você pode gerar
aquilo que precisa ser mudado e transformado. Então, diminuir a nossa incredulidade. Nós vivemos um tempo que a gente é incrédulo, porque a gente fica olhando o mundo à nossa volta o tempo todo. A gente liga a nossa TV, a gente vê crise, a gente vê dificuldade, a gente vê corrupção, a gente vê assassinato, a gente vê roubo. Se a gente ficar aumentando a nossa característica e ficando cada vez mais incrédulos, a gente vai perdendo essa essência, parando de acreditar. Então, o princípio que a gente tem que aprender nessa matemática de Deus é diminuir a nossa incredulidade. A gente tem que dar passos em fé e confiando nele, mudar a chave, porque se eu ficar só alimentando disso, isso vai gerar em mim um sentimento ruim, um olhar não nele, vai começar a olhar para mim, de mim eu não posso fazer nada, mas dele eu consigo. Os discípulos, diante daquele caos, 10.000 pessoas famintas, escurecendo tudo, e aí eles totalmente incrédulos que poderiam alimentar aquela multidão e manda o povo embora. E Jesus multiplica quando a gente diminui a nossa incredulidade. A gente tem que aprender, gente, a diminuir o nosso medo. Nós vemos uma geração cheia de medo. O medo nos paralisa. O reino de Deus nos faz avançar, nos faz ocupar espaços. Ir para ambientes, a gente tem que aprender a viver, a experimentar, sabe, uma vida sem medo. Quando estamos nele, não temos medo. Ah, mas Jesus, será que vai dar certo? Será que nós vamos ter dinheiro para fazer? Será que nós vamos ter recursos para fazer? Será que o povo vai querer? Será que o povo vai entender? E a gente vai criando um ambiente de medo. E o medo vai nos paralisando. E o medo vai nos encurtando, não nos fazendo avançar, não nos fazendo desenvolver, não fazendo a gente avançar no reino de Deus. O medo. Temos que diminuir o medo da nossa vida, para que esse medo não venha nos paralisar. Os discípulos morrendo de medo daquela multidão, e eles não estavam vendo quem estava do lado deles, que era Jesus. E hoje esse Cristo que vive em nós nos faz avançar. Então a gente tem que aprender a diminuir esse medo da nossa vida. Nós temos que aprender a diminuir o nosso pessimismo. Às vezes o nosso quadro, talvez 20, 30 anos, vivendo a mesma situação, e aí a gente está diante de quadros de avanço, da multiplicação de Deus, da provisão de Deus, da manifestação do poder de Deus, do reino de Deus, e a gente fica apegado ao nosso passado, à nossa história de erros, de fracasso, de dificuldade. Então o pessimismo toma conta do nosso coração, e não o otimismo. Você já sentou perto de uma pessoa pessimista? Já? Já, Sérgio? Aí a pessoa fica desanimada. Já, Sabrina? Pessoa pessimista. Não. Você está doida? Você vai casar agora? Essa crise, tem dinheiro, não sei o quê, e tudo dá errado, né? Talvez as experiências daquela vida foi errado, e aí ela vai soltando aquilo, ela vai jogando aquilo. Mas quando a gente diminui, a gente faz avançar, quando a gente tira o medo, quando tira o pessimismo. Quando a gente diminui da nossa vida a hipocrisia, que a gente, por mais que está firme, a gente está aqui nessa igreja local, às vezes a gente é hipócrita, que a gente viu Jesus fazer na nossa vida, porque Jesus não pode fazer na vida do outro. Quando a gente fala, não, conversando com a tia Fá esses dias, ela falou assim, Paulo César, a gente podia evangelizar, alcançar as prostitutas ali. Aí você já joga pedra e fala assim, não, isso tem jeito não, né? Quando você olha o bandido lá no sistema prisional, você fala, não, isso tem jeito não, isso tem que morrer, é bala nele que resolve o problema. Você está sendo hipócrita, você está impedindo a multiplicação e o poder, a provisão e a manifestação do reino de Deus. É você ir lá e manifestar esse reino com amor, com misericórdia, com compaixão, trazendo dignidade para aquele cara e gerando libertação aos cativos. Esse é o Evangelho. Que a gente tem que diminuir nossa hipocrisia diante dos quadros que a gente está inserido. Você ora por todo mundo, mas não ora para o seu marido que é alcoólatra e não acredita que ele pode mudar. Você já viu um tanto de gente sendo transformada, mudando, mas você não acredita que seu filho pode mudar. Que hipocrisia. Temos que diminuir a hipocrisia. Esses discípulos vendo Jesus, caminhando com Jesus, uma vida intensa com Jesus, naquele ministério de Jesus, eles estavam diante de um quadro e eles desistiram da situação. Manda o povo embora, nós não temos dinheiro, nós não temos nada para dar, é mais fácil. Diminuir a hipocrisia faz toda a diferença. E aí depois que a gente diminui nossa incredulidade, o nosso medo, o nosso pessimismo, nós diminuímos a nossa hipocrisia, a gente vem com a segunda agora, a segunda fase, que é a soma. Soma todo mundo gosta, né? Soma, vamos somar. Diminuir é difícil.
mas somar nesse contexto dessa matemática do reino de Deus não é tarefa fácil também. E aí, para que a gente possa ver a multiplicação de Deus, a gente tem que aprender a somar. E aí, somar o que, Paulo César? Olha o versículo 16, fala assim: mas respondeu Jesus: isto não é necessário, vocês é quem devem te dar de comer a esta multidão. Jesus joga uma responsabilidade, e esses caras, eles têm que começar a desenvolver a soma nesse contexto. E aqui no contexto que a gente está, para que a gente possa ver a multiplicação do reino de Deus, a gente tem que aprender a somar. Somar o quê? Somar o nosso tempo. Porque a gente vive um tempo que todo mundo não tem tempo, né? Já viu isso? Você pergunta, cara, vamos ali no culto. Vixe, não tem tempo. Não, vamos ali no culto domingo. Não tem tempo. Ele vai ter um estudo bíblico lá da juventude, quarta-feira. Vixe, quarta eu não tenho tempo. Quarta tem o ministério de casais aqui na igreja, né, Sérgio? Ixi, não tem tempo para isso não. Quando a gente coloca que a gente não tem tempo, quando a gente não soma o nosso tempo, a gente não vê a multiplicação, a gente não vê a provisão, a gente não vê a manifestação do reino de Deus. Quando eu coloco o meu tempo diante dele, coloco a minha vida diante dele, ele multiplica. O tempo é muito precioso. Se eu convidasse talvez a maioria das pessoas para falar, olha, vamos hoje numa reunião, 7h30 da noite, no domingo, para você ganhar mais dinheiro. O que o cara faria? Na hora, aí eu tenho tempo. Eu cancelo lá, eu paro lá. Então, somar o nosso tempo, muito importante. Nosso tempo que está relacionado ao nosso esforço, ao nosso trabalho, a gastar tempo, somar nosso tempo na oração, somar nosso tempo para ver os seus recursos, os seus talentos. As nossas igrejas, a nossa igreja tem cada vez mais experimentar um coração de somar no reino de Deus, de apresentar aquilo que a gente tem para que Deus possa manifestar e multiplicar, não para a gente, mas para a coletividade como um todo. Porque a gente vê um evangelho que as pessoas são chamadas para um evangelho individual, um evangelho egocêntrico, não um evangelho da partilha de compartilhar. O evangelho de Jesus é esse, é o evangelho da próxima fase, da divisão. Para que a gente possa ver a multiplicação de Deus, a gente tem que aprender a dividir. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, dividir. Você diminui, você tira seu medo, você tira sua incredulidade, você tira aquilo que não faz você avançar, aquilo que não faz você aproximar. Você começa a somar seu tempo, sua força, seu trabalho, seus recursos, e aí você aprende a dividir. Se queremos ser multiplicadores do reino de Deus, temos que aprender a dividir. Versículo 19 fala assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e o abençoou, e partindo o pão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Nós temos que aprender a dividir. Temos que aprender a praticar esse princípio, que é um princípio muito forte na história da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo, desde os apóstolos, a partilha, e o que Jesus deixou para a gente como exemplo é a partilha. É um bom exemplo, eu vejo na minha casa. Quando eu era criança, eu sempre vi, a gente nunca foi abastado assim, de muito dinheiro, nada disso, uma vida simples, uma vida moderada, Deus suprindo todas as necessidades. Mas o que mais me impactou quando eu era criança era ver o meu pai e minha mãe pegando aquilo que eles tinham e compartilhando com os outros, dividindo. Aquilo que ele me dava, aquilo que ele me oferecia, e quando ele via uma criança pedindo, ele pegava aquilo também e dava para aquela criança. E não dava aquilo que sobrava ou aquilo que era ruim, era aquilo que a gente gostava. Eu lembro da padaria Pão Expresso, lançou um pão, sabe aquele pão, gente, você come 10 vezes dentro daquele creminho assim, sabe? Ixi, pensa num pão bom, por isso que eu engordei, entendeu? Comendo esses pães, fazendo propaganda aqui para Pão Expresso, depois vocês cobram lá deles. E aí, meus pais, eu vi já várias vezes, pegando aquele pão que eu mais gostava e dando para uma criança que estava passando, ou uma criança que estava com um pai lá, um carroceiro, fazendo um serviço e dando o melhor.
Então a minha criação vê isso, vê meu pai e minha mãe chamando seminarista, chamando missionário para minha casa, compartilhando frango, compartilhando o frango caipira de domingo, criando a mesa, uma mesa da partilha, e isso fazia total diferença. E através disso eu via que Deus nunca deixava faltar, vendo meu pai, vendo as necessidades de um tanto de gente, batendo na minha casa, dando dinheiro, conversando, cuidando de gente, sendo um servo, um diácono do serviço do reino de Deus, no lugar que a gente estava inserido. Isso marcou a minha infância, isso me ensinou, isso me deu dignidade, isso me fez avançar, isso fez compreender o reino de Deus, ver o exemplo da minha casa, e aí ver o exemplo que Jesus que nos ensinou, que é dividir e compartilhar, ver você pegar aquilo e você poder abençoar o outro. Esse é o evangelho que a gente segue. Você vê a multiplicação nisso. Aquele menino pegou aqueles pães e aqueles peixes e colocou diante de Jesus. Parecia pouco, né? Às vezes a gente fala é pouco a oferta que a gente dá, é pouco o dinheiro que a gente dá, é pouco o serviço que a gente faz, é pouco, mas diante de Jesus o pouco se torna muito, o pouco se torna abundante, ele multiplica, ele transforma, ele desenvolve. A dona Lia lá ganhava menos de meio salário, pegava parte do seu dinheiro e comprava lanche para todas aquelas crianças, ensinava a palavra, ensinava os valores do reino de Deus, e Deus multiplicava. Você nunca chegava na casa da dona Lia e vinha a panela, a carnezinha lá. Às vezes não dava para comer a melhor carne, mas dava a carne que ela gostava, que é aquilo que supria ela. Às vezes a gente está pensando nisso, Deus está nos dando, Deus está abençoando, a gente está perdendo essa essência de dividir, de compartilhar. Se a gente quer ver a multiplicação e ser esse multiplicador, esse agente de multiplicação, temos que aprender a dividir. Em Atos, a igreja de Atos, eu acho ela fantástica. A igreja, no Atos 4, 32 ao 35, fala assim: da multidão dos que criam, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuía terras ou casas ou vendia, trazia o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos, que distribuía segundo a necessidade de cada um. Nós temos que aprender a dividir, a compartilhar. O nosso dízimo, a nossa oferta é nossa obrigação. Nossa obrigação. Nós temos que aprender a viver esse evangelho da partilha, do compartilhar, do sentar à mesa, do chamar o outro, do relacionamento do outro. Porque se a gente tem comunhão com Deus, teremos comunhão com os outros. Entenderemos as necessidades uns dos outros. Isso aí nos faz avançar. Essa igreja que estava repleta da presença do Espírito de Deus, que estava sedenta para a manifestação do reino de Deus naquele contexto, levar as boas novas da salvação aos povos, às nações, às pessoas que estavam à sua volta. Eles compartilhavam disso em comum, mas eles tinham essa característica de dividir muito forte, e aí eles viram a grande manifestação de Deus e a multiplicação. Somos abençoados, e a gente tem que entender isso, que Deus nos abençoou para que a gente possa ser uma bênção por onde a gente passar. Ser multiplicador desse reino de Deus é ser essa bênção, é diminuir, é somar, é dividir, e aí ver a multiplicação de Deus acontecendo, ver a manifestação dele acontecendo onde a gente está inserido. E aí finalmente, quando a gente passa pelos 3 processos, a gente vai para essa multiplicação. Versículo 17, 18 fala assim: então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-os aqui. Não importa, a gente tem que entender que quem faz, quem transforma, quem atua, quem multiplica, quem supre, quem gera abundância, quem gera transformação é Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer e você tem que fazer é diminuir, somar e dividir. E a multiplicação vem dele, vem do Pai. Ele que faz. Meu amigo, traz lá o que você tem. O que você tem? Não, eu tenho isso aqui, Senhor. Não, eu tenho só isso e isso aqui. Então traz para cá, porque eu vou multiplicar e eu vou abençoar. Olha o princípio, olha a matemática de Deus. Só que a gente vive um tempo que a gente acha que é o super poderoso, que é a gente que dá conta, que é a gente que faz, que é a gente que desenvolve. É Ele que desenvolve, é Ele que faz, é Ele que multiplica, é Ele que transforma.
E aí você já viu alguns exemplos do dia a dia, você já viu como o dinheiro e os recursos de pessoas que estão firmadas no Evangelho, eu gosto de falar de recursos disso, pela minha formação, você já viu como a renda, eu estava conversando com o Dorival hoje, a vida daqueles que estão firmados nos princípios de Cristo, as coisas desenvolvem, as coisas prosperam, não uma falsa prosperidade, né, que a gente vem pregando, mas uma prosperidade bíblica, de suprir necessidades, se tornar abundante. Talvez o cara que mora no castelo da cidade e a dona que mora lá, a dona Lia, que mora lá numa comunidade bem carente, dona Lia é muito mais satisfeita, muito mais abundante, muito mais necessidade sendo suprida do que o cara que mora no castelão e não tem Jesus. Que o vazio sempre vai ficar, que não vê o poder de Deus, que não vê a manifestação dele e nem a multiplicação. A vida passa a ter mais sentido quando a gente vê e quando a gente se torna parte desses multiplicadores de Deus. Ser agente dele é entrar em esferas, entrar em ambientes e ver Deus manifestando através da minha e da sua vida. Mas a gente precisa ter essas 4 etapas bem definidas. E o mais interessante é que Deus multiplica, Deus supre e ainda no texto sobra. Essa sobra aí que abençoa outras pessoas. É a matemática do reino de Deus. É a matemática do reino de Deus. A gente vive num ambiente que a manifestação de Deus está nas nossas vidas. E aqui gera novas vidas, aqui gera novas transformações. A gente passa a atuar a partir dele. E a gente é participante daquilo que ele faz, gente. A gente é co-participante da obra dele. A gente é agente dessa transformação. A gente é agente dessa multiplicação do reino dele. Mas a gente tem que voltar e olhar não para quem está do nosso lado, mas olhar para a nossa vida. E ver quais dessas operações a gente precisa fazer. Será que eu preciso diminuir minha incredulidade, o meu medo, a minha ansiedade nesse tempo? Será que eu tenho que diminuir minha falta de fé? Será que eu tenho que somar mais meu tempo, o meu trabalho, o meu recurso? Será que eu estou no processo de ter que aprender a dividir, a partilhar, a compartilhar? Qual o processo que você está nessa noite? Qual o processo de Deus que você está nessa noite? Talvez você não está se tornando um agente de multiplicação, não vê transformações de Deus, porque a gente não está passando por esses processos. Porque a gente está mais preocupado com o nosso mundinho, com a nossa vidinha. E Jesus, ele multiplica, e a gente passa a ser esse agente de multiplicação dele, quando a gente aprende as operações do reino dele. Aprendendo a diminuir, aprendendo a somar, aprendendo a dividir. Deus nos inseriu nessa cidade, Deus nos inseriu nessa família que a gente está, Deus nos inseriu na faculdade, na universidade, no ambiente de trabalho, para a gente desenvolver essa característica e desenvolver esse desejo e essa vocação e esse chamado a ser esse agente multiplicador. A cidade está aí, os dias estão aí, e o nosso posicionamento faz toda a diferença diante disso. Você está sendo girado, você está sendo desenvolvido através de uma cultura, que é a cultura desse mundo, ou a cultura do reino de Deus. Se você está diante de uma cultura do reino de Deus, você desenvolve essa multiplicação do reino de Deus. Que você passa a atuar não segundo a sua cabeça, não segundo o que você acha, mas segundo aquilo que Ele propõe a você a ser. Ele traz propósito, Ele traz significado para a sua história, para a sua vida. E aí você passa a atuar a partir dele. E aí a gente tem que entender que a gente é só agente nesse processo. A gente é embaixador nesse processo da multiplicação. Então, onde a gente entra, a gente carrega essa presença dele. Você está preparado? Tá? Você está se sentindo desafiado? A gente está um tempão batendo aqui, falando, os nossos líderes estão falando de uma igreja que é farol para uma cidade. É uma igreja que gera transformação. É uma igreja que são